Expo, senhor presidente Fábio Rocha, ilustres vereadores, excelente senhor prefeito Emanuel Freitas Góes, público aqui presente. É uma satisfação estarmos recebendo o prefeito de custódia na Casa do Povo. Ouviu aí diversas indicações, muita demanda, e realmente, como o vereador Didito Kitibu disse, a população tem muito a pedir e as pessoas pedem por mudança, os que votaram, e até outras ações que de costume acontecia, como a manutenção das estradas. É interessante que isso seja mantido. Mas, enfim, gostaria de me explanar em relação à matéria que está tramitando, foi retirada de pauta para ser votada na próxima semana, de autoria do excelente senhor prefeito, onde ajusta as diárias dos servidores. Eu não ia tocar no assunto na reunião de hoje, que será debatido na próxima, mas é uma ótima oportunidade, porque o prefeito está presente para ele entender a forma como que os vereadores estão vendo esse projeto. Pois bem, uma lei de 2003 é uma matéria polêmica, que todas as vezes que vão tocar nessa matéria se acendem discussões quase que intermináveis, porque acham que o prefeito, ou secretários, outras autoridades querem legislar em causa própria, querem criar normas para favorecer a eles. E nessa norma de 2003, que foi a última vez, que inclusive era o pai que mandou, que era prefeito, eu secretário na época, os valores eram o seguinte: prefeito, a diária para a capital, vou tirar por base o da capital. Existia 5 grupos, que era prefeito, secretário, diretor, chefe de divisão e demais servidores, onde a diária do prefeito era R$120, a diária do secretário para Recife, para a capital, com pernoite, R$100 para secretário, para diretor, 80, 60 para chefe de divisão, 40 para demais servidores. Eu gostaria apenas, ilustre prefeito, que fosse atentada às proporcionalidades. Por quê? Porque, vejamos, a de 120, se aumentou de 120 a do prefeito, e é justo, tendo em vista o decorrer do tempo, para 500 a diária na capital. Secretário de 100 para 250, ou seja, 150%, aumento de 150%. Os outros dois grupos, diretor e chefe de divisão, não vai mais existir essa subdivisão, será tratado como uma só, para 150. Então, se fosse 80, praticamente dobrou, 100%. Foi para 150, a de 60 deixou de existir. E os demais servidores, de 40 houve um aumento de 25%, que foi de R$10, de 40 para 50. Não vamos discutir o aumento das que eu já citei, mas a dos demais servidores seria prudente que ficasse na quantia também parecido com o que foi aumentado nos demais, ou seja, 100%, 110%, que daria R$90. Porque uma refeição de um técnico, de um motorista, de uma professora, que são os que se enquadram nos demais servidores, que nem são chefe de divisão, que agora nem existe a figura do chefe de divisão, são diretores e assessores. No projeto de lei vem chefe de gabinete, diretores e assessores. Então, entende-se que está aí contemplado os diretores e chefes de divisão. Foi para 150, mas os demais servidores como 50, então se você fizer 3 refeições, há uma média de R$15, dá 45, uma pernoite, não menos de R$40 que se consegue. Então vai para 85, seria prudente que fosse 90. A lei está bem regulamentada, está bem dividida, está rezando a alguns critérios que devem ser obedecidos pelo servidor para fazer juiz à diária, que é nada mais do que um ressarcimento da despesa, uma indenização por a despesa que ele teve no exercício de suas funções, e que seria prudente que a pessoa pernoitasse tivesse condições de pagar uma pernoite realmente, ou seja, uma hospedagem. Então seria prudente que esse valor de 50 não fosse 50, fosse 90. Então, pensando nisso, como nós não podemos gerar despesa, também não veio junto nenhum demonstrativo de impacto, se tal categoria consumiria mais ou menos. Nós
retiramos, inclusive apresentei um projeto de emenda, diminuindo de secretário para 210, onde era 250, para 210, esses R$40 sendo jogado para o grupo 4, que é o de mais servidores, para 90. Então a gente pede essa prudência, vamos dizer assim, essa sua atenção em relação a isso aos demais servidores, onde na categoria Recife e município a mais de 100 quilômetros foi onde nós achamos necessário que houvesse essa mudança, fosse para 90. E não queria que fosse diminuído. Acho justo os demais valores, diz prefeito e secretário. Eu apenas citei o valor para vocês entenderem a proporcionalidade, porque alguém pode chegar aqui, não passou 14 anos sem mexer nisso, mas no dia que for mexer, só mexer numa proporção significativa dos demais, ou seja, uma porcentagem de 100, 200% das demais categorias, e essa bem pouquinho, ou seja, 20%, 25%. Então, por isso que eu citei esses números, mas não tenho nada contra que seja aprovado esses números, e só baixamos o do secretário, porque como nós não podemos criar despesa, tem que retirar do local, retiramos da do secretário, porque subiu de 100 para 250. Então entendemos ficar em 210, esses 40 irem para técnico, para motorista, para professores, que eu vi a dificuldade dos professores que várias vezes no ano é necessário se deslocar para Caruaru ou para a capital, e tinha que se fazer milagre para que eles pudessem custear a pernoite diária deles em Caruaru ou na capital, em capacitações ou em momentos que foi necessário se dirigirem e pernoitar nesses locais. Então, que o senhor observasse e até, se possível, mandar um substitutivo para que não seja alterado esses valores de secretários, só o dos demais servidores, porque esse é o nosso objetivo, é proteger, dar um ressarcimento digno. Pronto, enfim, está passada a mensagem, que o senhor analise na próxima sessão, a gente vai deliberar, ou seja, vai aprovar que sim ou que não, com emenda ou sem emenda. Mas, lembrando aqui que em 2006, Fábio Medeiros Rocha, Joãozinho, que foi meu companheiro aqui de casa, em 2006, fizemos uma audiência sobre a transposição, ainda quando pensávamos que era uma ilusão, bem longe, uma utopia. Fizemos uma audiência com o Ministério da Integração no Centro Líquido Recreativo de Custódia, tenho fotos, sobre a chegada dessa integração. Foi a primeira audiência de custódia no clube. Fizemos uma segunda audiência pública, um protesto na BR-232, onde armamos um palco. O Fábio deve lembrar disso, um palco em Joãozinho. Armamos um palco, chamamos todas as autoridades das cidades aqui de perto do sertão, das cidades que iam ser beneficiadas, para contrapor ao protesto do padre que estava fazendo em outro local, para o lado da Bahia, estava protestando contra a transposição, e nós fizemos um a favor da transposição. Foi válido. Juntamos muita assinatura, foi um foco na imprensa estadual, e acredito que se contrapôs, porque só estava protestando, que era o padre contra, que também o rio tinha que ser revitalizado, enfim, foi bom e tem que ser revitalizado. Em 2008, nessa casa, já depois de tudo concretizado e iniciar realmente a transposição, fizemos um aqui com a Comissão de Agricultura da ALEP, da Assembleia Legislativa, nesta casa, com o representante do DEDOX, com o representante da CHESF e com o representante do IPA, aqui na casa João Vitor da Silva. Fizemos debater como seria usado, e até hoje há desencontro, porque a princípio não sabia a execução, como seria distribuída essa água para a zona urbana, se a outorga, se discutir como será a outorga, ou seja, a autorização, como seria cobrado ou não cobrado, como seria a permissão de pegar essa água, o pessoal da Cacimba Limpa, como é que vai usar essa água ou não vai usar, vai pagar ou não vai usar, não vai pagar. Essas reuniões, se iniciou esse debate, mas nunca chegaram ao denominador. Em momentos diziam, é o DENOX, depois disseram, é a Codevasf, depois disseram, é a Compesa, e até hoje a gente não viu se concretizar. Então, falei com o presidente da Câmara na última reunião, para que a gente unisse as forças, e a gente tem que fazer urgente uma outra audiência pública e reclamar e dizer, estamos vivos, custódia necessita sim, porque a mídia nacional e estadual está no seguinte objetivo: vamos socorrer a região metropolitana de Campina Grande, que está em colapso. Custódia está em colapso há vários anos. Em alguns locais do centro recebem água da Compesa um dia sim, 30 não.
em alguns locais do centro. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, E na periferia, quase, ou seja, nos bairros mais distantes, Vila, Mudirão, Cruzeiro, quase não recebe água. Então, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Aí, não, a Compesa já tem um projeto em andamento, mas se a gente não levantar a bandeira, não protestar, a prioridade é Campina Grande. Que a mídia diz, a prioridade é Campina Grande. O ministro diz, até o dia 6 a água estará abastecendo Campina Grande. Vamos socorrer a região metropolitana de Campina Grande. Sim, com história. E Caiçara, e Samambaia, e Maravilha, né, Fábio? Como é que será abastecido essas regiões? Então, vamos levantar essa bandeira. Porque a gente tem que gritar e dizer o sapato onde aperta. Então, peço a ajuda do presidente, de todos os vereadores e do prefeito. Meu muito obrigado.